de maneira muito digna e resgate de dignidade, Vossa Excelência tem presidido essa CPI, entendendo a autoridade que lhe foi conferida ao ser eleito presidente da CPI. Juiz, poder de polícia. Infelizmente, o que não acontece na nossa CPI, na nossa CPMI. Aqui está no plenário o ex-ministro da Justiça de Fernando Henrique Cardoso, Renan Calheiros. Ô, Bahia, sai da frente de Renan aí. O ex-ministro da Justiça de Fernando Henrique, quando eu presidi a CPI do narcotráfico, uma CPI perigosa, que durou 3 anos. Eu fiz um convite e pedi a minha assessoria para resgatar o convite e o de acordo do ministro da Justiça para ir à CPI. E olha que não era uma CPI qualquer. O ministro, então, Renan Calheiros, não usou, não abusou do que nós vemos hoje e foi a CPI. A CPI disputada, perigosa, tratávamos e estávamos investigando o narcotráfico, surgimento do PCC, qualquer um se intimidava com aquela CPI, senador Girão. Renan foi lá e levou, porque naquela época, Brindeiro, de saudosa memória, já é morto, era o PGR, chamado por ACM de engavetador da República. E o ministro da Justiça foi lá e levou 12 CPFs do ex-governador que tinha sido assassinado, e alguns de Delbrando Pascoal, e todas as informações para libertar o Acre. Eu atendi Marina Silva e Tião Viana, que foram à Câmara Federal à minha procura. Pedi, pelo amor de Deus, para que a CPI fosse ao Acre, porque o governador Jorge Viana estava escondido, certo, senador Renan? Ameaçado de morte, e foi libertador. Entenda-se CPI de um processo investigativo como um processo libertador. A CPI das ONGs traz consigo esse desejo libertador, libertar o país dessas ONGs, e muitas delas financiadas por Jorge Soros. É por isso que eu quero ir para essa CPI. Nós precisamos desvendar o mistério desse cidadão e de tantos outros que sustentam ONGs no Brasil, exatamente nas áreas mais ricas do país, e criar narrativas endossadas hoje pelo presidente da República, de que a Amazônia é do mundo. A Amazônia pertence ao mundo todo. A Amazônia pertence a Macron. A Amazônia pertence à China. Não, a Amazônia é nossa. E a nossa CPI, e eu gostaria muito de ouvir um discurso do presidente Arthur Maia no tom de Vossa Excelência. O ministro Flávio Dino, ministro da Justiça hoje, que tem feito um marabalismo, contorcionismo jurídico, jogo de palavras, que ele é muito bom nisso, e colocou uma tropa que o defende. E até hoje ele não foi à CPMI. As imagens do Ministério da Justiça foram solicitadas, e acho que aí erra a CPMI, mas eles têm maioria, assaltaram a CPMI, não assinaram, tentaram dissuadir, tentaram comprar parlamentares, não conseguiram, tomaram de assalto. E eles aprovam o que eles querem e desaprovam, pois lá
aprovou solicitando as imagens, senador Renan. Ele disse que não podia, só se tivesse uma ordem do Supremo. Olha que absurdo. Mesmo assim, e olha, o ministro Alexandre de Moraes deu um despacho, senador Girão. O senador Renan, Vossa Excelência, ministro naquela ocasião, sabe que não tem necessidade de Supremo em se tratando do poder de uma CPI, de uma CPMI. Mas ele disse que precisava. Justiça seja feita, Alexandre de Moraes despachou o ministro Alexandre, senador Eduardo, mandando ele entregar as imagens. Ele não entregou. Presidente Arthur Maia, cobra isso. Arthur Maia, pelo amor de Deus, isso é uma CPI. Ele cobrou. Ele mandou 2 fotos. Tem quase 100 câmeras. Existe uma empresa com um contrato que dá manutenção. A lei diz, a lei que ele tanto conhece, o juiz Flávio Dino, que tem que se manter guardadas por imagens por 5 anos, é o mínimo, e em havendo sigilo ou gravidade, 25 ou 30 anos, sei lá. Mas a notícia que recebemos é que foram apagadas, senador Eduardo. Agora pergunto, como prender pessoas se você não tem as imagens para provar que elas depedraram? Como você vai dizer quem é infiltrado e quem é vândalo? E na primeira conversa era terrorista. Como identificar os terroristas, senador Cleitinho, se você não tem imagem? Ah, cadê as imagens? Senador, o Everton apagou. Apagou e o Capelli está se esforçando. O Capelli está se esforçando. A última informação que eu tive, que eu ouvi, para recuperar as imagens. Esse Capelli é muito capaz. Ele está em qualquer assunto, ele é até técnico agora de internet. Nós temos que insistir. E eu estou aqui, até é um documento do ministro Alexandre de Moraes, para que o ministro Flávio Dino, porque é um cometimento de crime, senador Girão. Então, quem acusa, quem chama as pessoas de terroristas, de baderneiros, de antidemocratas, antipatriotas, porque patriotas são os black blockers. Patriota é quem põe fogo na estátua de Borba Gato. Patriota é quem invade a Câmara, invade o Supremo. Esses não, esses são patriotas. Mas no dia 8 todo mundo é terrorista. Mas como é que você prova isso sem ter imagem? Cadê a imagem? Não existe imagem? Apagou as imagens do MJ. E agora eu já soube que está aí nos blogs aí, os mais famosos, que a culpa está sendo colocada no Capelli e no G. Dias. G. Dias. Existem dias e dias. Amanhã, senador Jorge Seif, é o depoimento do G. Dias, aqui. E tudo está sendo colocado na conta dele, senador Girão. Tudo está na conta dele. E o ministro da Justiça está pouco se lixando, debochando da CPI, debochando do presidente. E Arthur Maia tinha que entender isso como uma coisa pessoal. O deputado Arthur Maia, que nós, da oposição, respeitamos, ouvimos, conversamos, mas amanhã é preciso que ele tome uma atitude. Há que se buscar, e nós temos que fazer isso, e obrigação desse deboche do ministro Flávio Dino com a CPMI. É porque juridicamente ele é muito preparado, sabe fazer contorcionismo. Eu fico dizendo o seguinte aos históricos do PT, aos históricos companheiros de Lula:
vocês serão engolidos. Cuidado, cuidado. Me dirige à família de G. Dias, cuidado. Vai ficar tudo no colo dele. Tudo no colo dele. É triste, mas coube e quis Deus que nesse meu momento na tribuna para tratar desse assunto, porque com a cara mais lavada do mundo, preparado para receber o prêmio Óleo de Peroba, com a cara de pau, comunica-se que as imagens foram apagadas. Mamãe, mamãe me acode. Mamãe me acode. O que faremos nós? Reagiremos. Necessário se faz que cumpramos o nosso dever. Amanhã às 9 horas, senador Girão, senador Cleitinho, senador Jorge Seife, nós somos minoria. Mas vamos, com a educação que temos, com a falta de medo que nos é inerente, e aí falo porque sou testemunha ocular do comportamento de vossas excelências nesse embate, quando querem colocar inocentes como terroristas. Inocente tem baderneiro, tem infiltrado. Como saber disso sem imagem? E nós precisamos fazer uma guerra em favor dos inocentes. Em favor desses que, de fato, vieram às ruas por não aceitar esse cerco ideológico que estão fazendo com esse país. Pessoas que vieram à rua para dizer: eu sou contra o aborto, eu sou contra a ideologia de gênero, eu sou a favor da vida, eu sou contra a escola com partido. Escola abre janela para o conhecimento. Quem educa é pai e mãe. Eu sou a favor no Brasil dos brasileiros. Mas agora não. 600 milhões de empréstimo agora para salvar a Argentina. E há um desgastar do país que soa. É tanto que os prefeitos do Nordeste agora vão fazer greve. O prefeito do Nordeste nunca viu tanto dinheiro quanto no governo Jair Bolsonaro. Eu não era senador, não era ministro, não era nada. Sou um observador. Os governos nunca viram tanto dinheiro quanto no governo Jair Bolsonaro. Esses prefeitos são do Nordeste. Estão tudo arrependidos. Quando a gente estava votando essa matéria aqui, porque não tem professor no conselho, não tem não sei o quê, são os grandes, é o agronegócio. Rapaz, é debaixo do sol, ninguém se acanha mais de nada. Criminalizar o agronegócio, que é 25% da balança comercial desse país, que gera emprego, gera honra, gera dignidade. Um cerco ideológico agressivo, vingativo, senador Everton. Você é mais novo que eu acho, né? Não, bem mais não. Aí, você, a gente dá uma mão, você quer logo as duas. Vingativo. Ele tinha ódio de mão santa. De Arthur Vigílio, o grande Arthur, um dos maiores oradores que eu já ouvi na minha vida. Fui senador com ele. E o Tasso Gereissati, porque o Tasso era contra o governo Lula. Mão santa nem se fale. Nessa tribuna, desse lado aqui, ouvir mão santa era uma coisa magnífica. O que nós estamos vivendo hoje, mão santa já denunciava no seu mandato. Hoje, prefeito da Parnaíba, os três, o Lula jurou que ia destruir os três. Vingativo. E foi lá e tirou o mandato dos três. Essa vingança, esse comportamento dele à luz do dia, as suas declarações de orgulho comunista,
Ele está cumprindo muito, senador Girão. Cumprindo, senador Cristina. Tudo que ele disse na campanha que faria, ele está fazendo. Vou colocar os militares no seu devido lugar. Ele está fazendo isso. Aliás, 7 de setembro, vai ser o meu Fique em Casa. E eu estou falando de Magno Malta. 7 de setembro eu vou ficar em casa. Eu tenho um filho com 16 anos, que tem síndrome de Down. Ele sabe cantar o hino nacional. Eu vou cantar o hino nacional com ele. Vou vestir minha camisa verde e amarela, senador Cleitinho. E vou ficar em casa. Mas vou botar a bandeira na janela. Eu não estou conclamando ninguém a nada. Mas acho que a gente devia ficar em casa. Tem gente que diz, não, vou vestir preto e vou para a rua que é luto. Não faça isso, porque os black blockers vestem preto. Eles vão vandalizar e vão dizer que foi você. Eu vou botar a bandeira na janela. Se a gente colocar a bandeira na janela, dia 7, o Brasil saberá quantos somos. E quem somos. Mas eu vou ficar dentro de casa, senador Efraim. Eu fico em casa. Porque esse 7 de setembro pertence aos artistas. Ao ele não. Esse 7 de setembro pertence às feministas. Esse 7 de setembro pertence ao Movimento Sem Terra, ao MST. Esse 7 de setembro pertence à CUT. Eles vão para a avenida aplaudir os tanques que vão passar, os militares desfilando, que eles criminalizaram, atacaram durante todos esses anos, e nós vamos assistir de casa os generais dando continência para para um descondenado, que foi condenado por peculato, lavagem de dinheiro, e hoje é o comandante em chefe do país, e as Forças Armadas vão passar dando continência. Eu fico com pena só da banda musical, mas assim mesmo só dos instrumentos, porque eu sou músico. Mas eu vou ficar em casa, cantando o hino nacional e assistindo pela televisão esse desfile que deve ser maravilhoso, de ministros. Vai para 40 ministros, já está em 38. Gente envolvida na Lava Jato, gente presa, que hoje são autoridades